Olá pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e estou aqui com quem? Maria Cepereda, autora da série de livros O Sômero, professora do Método de Integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Esse daqui é novamente uma resenha de filmes que nós aproveitamos para tirar o suco, aquilo que o pessoal não enxerga, e nós colocamos nessas análises para que vocês possam ver o outro lado dos filmes, né? Então, nesse Quem Quer Ser Aquaman? É uma pergunta boa, que é feita pelo título da nossa resenha de hoje, que fizemos também na resenha anterior, Quem Quer Ser Robin Hood? É mais fácil ser Robin Hood do que ser Aquaman, porque Robin Hood basta boa vontade e um pouquinho de treinamento. Esse aqui já precisa de umas coisinhas a mais. É com você, Cris. E hoje, o programa Desperto pergunta a você, quem quer ser Aquaman? Maria, para focar nos pontos aí que queremos, conte um pouco aqui para nós sobre o DC Comics e os personagens dos quadrinhos que gerou este filme. Aquaman, ele é um super-herói dos quadrinhos que aparece na DC Comics, né? DC Comics, criado por Paul Norris e Mort Weisinger, deve ser algo assim. O personagem estreou na More Fun Comics em novembro de 1941, essa foi a edição 73, pelo que eu vi aqui, apesar da capa dizer novembro. More Fun Comics 73 chegou às bancas dos Estados Unidos em 25 de setembro de 1941. Inicialmente, a proposta era um herói secundário em títulos da antologia da DC, Aquaman, depois estrelou em vários volumes como herói principal. Lá ele era um loirão, né? Como era típico dessas visões do passado, hoje tudo inverteu. E agora os heróis são de cabelos castanhos, peles morenas, tudo está sendo trocado em padrões, nada contra, mas é que existe um porquê e você vai entender a manipulação disso. Eu vou falar entre linhas hoje, porque eu conto essas coisas melhor no curso, né? O Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade, porque é complicado, tem que contar muita coisa e dar muita informação para você entender o porquê essas coisas estão sendo alteradas, e não é por fazer justiça a algo ou alguém, e sim por uma nova manipulação que está ocorrendo. Então, o Aquaman, todos os personagens principais hoje, fora o Thor, que aí já seria difícil de colocar um Thor não loiro, foram sendo alterados. Então, durante o final dos anos 50 e 60, período do renascimento dos super-heróis, conhecido como a Era Prata dos quadrinhos, o Aquaman era um membro fundador da Liga da Justiça da América, tanto que a gente viu, né, nesse filme Liga da Justiça, com a Mulher Maravilha e o Superman, ele lá apareceu. Então, na década de 90, a era moderna dos quadrinhos, o personagem Aquaman tornou-se mais sério do que na maioria das interpretações anteriores, com enredos que descrevem o peso de seu papel como o rei da Atlântida. Aquaman foi adaptado para as telas muitas vezes, aparecendo pela primeira vez na animação de 1967, que era The Superman Aquaman Hour of Adventure, esse eu não sei qual que é, e em seguida no programa relacionado com os Super Friends, né? Desde então, Super Amigos, né, que é o caso. Desde então, ele tem aparecido em várias animações produzidas, incluindo papéis prominentes na série dos anos 2000, a Liga da Justiça em Unlimited, que é em inglês, não sei como foi em português, Batman também, né, e outros do universo animado da DC. Então, atualmente, nós temos o Jason Momoa, Momoa, né? Acho que é o termo, Jason Momoa, que é bárbaro, acho ele excelente. Acho que a escolha foi fantástica, mesmo tirando os cabelinhos loiros do Aquaman por um tipo morenão, mas ele é bárbaro. E ele já interpretou o personagem em 2016 no filme Liga da Justiça, que em 2017 foi para o cinema, tá? Então, aqui tem mais uma consideração, dizendo que vai retornar ao papel no DC Extended Universe, universo estendido, incluindo o filme solo Aquaman, que é esse, de 2018. Perfeito. É com você, Cris.
Maria, qual é a história desse filme e quais são os segredos visíveis inseridos nele? Perfeito. Primeira coisa é falar dos atores, né? Então, Bárbaro, Jason Momoa, que eu acho ele, como eu falei, fantástico. A lindíssima Amber Heard, que eu nunca tinha prestado atenção nela, para ser sincera, mas agora eu prestei, realmente ela é linda e gostei da atuação dela. Patrick Wilson, que faz o papel do meio-irmão do Aquaman, que é o Orm, né? Que Orm é interessante o termo, né? Que então ele aparece lá com o cabelo dourado, porque Orm tem a ver com o termo ouro, né? Nicole Kidman, como Atlana, aqui eles mantêm a loirinha, porque essa história dos Atlantes loiros era um padrão, né? Então eles mantiveram a Nicole como aquele padrão dourado, né? E esse que eu achei bárbaro também, Yahya Abdul-Mateen II, qualquer coisa assim, que faz o Black Manta, que ele é até, de certa forma, engraçado. Ele é o malvado, mas não sei porque não dá pra deixar de rir dele. William Dafoe, que faz um papel bom, como o Vulko, né? Vulko, Nuids Vulko. O Dolph Lundgren, que faz como o pai da Mera. E o Temuera Morrison, palavras difíceis, né? O pessoal tá pondo cada nome hoje em dia, que faz o, então, companheiro da Nicole Kidman, que é a Rainha Atlana, que acaba tendo o filho, que é o Aquaman. Então, essa é a mistura que se coloca, que eu achei interessante, que se colocou, então, uma muito branca com um muito moreno, saindo aquilo que eles chamam de mestiço da Terra e da Atlântida. Então, ele saiu meio loiro, que não loiro não é, mas olhos claros, nem claro, mas ele ficou entre os dois, né? Então ficou interessante o padrão, mas mudou a história como um todo. O interessante aqui é a chamada para a questão do mestiço, que se você vê bem, é bem insistente no filme. Então, aqui a resenha é: filho do humano, Tom Curry, que é esse Temuera Morrison, o nome, hein? Com a Atlante Atlana, Nicole Kidman, Arthur Curry, que é o Jason Momoa, Arthur, que é, né, não é à toa, o Aquaman é Arthur, de Arthur, cresce com a vivência de um humano e as capacidades meta-humanas de um Atlante. Quando seu irmão Orm, que é o Patrick Wilson, deseja se tornar o mestre dos oceanos, subjugando os demais reinos aquáticos para que possa atacar a superfície, cabe a Arthur, né, o Arthur, a tarefa de impedir a guerra iminente. Para tanto, ele recebe a ajuda de Mera, Amber Heard, princesa de um dos reinos, e o apoio de Vulko, William Dafoe, que o treinou secretamente desde a adolescência. Então é aquela história de que eu vou acabar com tudo, senão até a Atlântida então era a rainha do mar e da terra. Quando afundou, a história é interessante sob o aspecto de que alguns evoluíram indo para o seu lado animal e outros evoluíram se adaptando tanto à água quanto à terra. Os que não evoluíram, e sim, falar o termo mais simples, regrediram, né, involuíram, regrediram a um padrão mais animalesco, não conseguiam respirar na terra. E interessante essa visão, né? Porque é difícil eu contar isso para vocês aqui no programa dos Espertos, porque não dá, isso é uma coisa que eu avalio no curso, né? Que eu estou em andamento agora, Teoria dos Deuses, a verdadeira história da humanidade, com relação às duas terras que estão se separando. É nítido que a manipulação da consciência que está sendo feita hoje na Terra está guiando a humanidade adormecida para uma involução, para um padrão de regressão, para um padrão mais animalesco, que é o que está acontecendo. Os chakras mais básicos estão prevalecendo, a consciência está regredindo. Enquanto se fala na espiritualidade que está ocorrendo um despertar em massa, talvez de alguns, mas está ocorrendo na massa da humanidade uma grande involução, indo em direção a um padrão tamanhamente regredido que nós temos uma visão aqui: ou adormecem plenamente
e se tornam mortos-vivos, ou então se tornarão animalescos. É algo que o filme está mostrando. Então, haverá uma casta, esse termo eu acho tão horrível, mas haverá uma população base menor que se tornará mais consciente. Não quer dizer melhor, pelo que mostra o filme, quer dizer mais consciente de suas capacidades pessoais, que vemos que no filme existiam os que, conscientes de maiores capacidades, obedecem a um que é louco e quer acabar com todo mundo, dominando todo mundo pela força e pela opressão. Então, se tornam mais conscientes daquilo tudo que é o poder que está disponível para nós, seres da Terra, né? No caso deles, seres da água, mas se foram da Terra, e faz com que eles tenham essa visão de maior capacidade, desenvolvam coisas com maior capacidade, mas não quer dizer que estejam no tom da ética, embora boa parte estivesse, um ou outro não estava, mas o que chama a atenção é porque obedecem e dão o poder, permitem o poder àquele que está nitidamente louco. Né? Por que as pessoas seguem o louco? Essa é sempre a minha pergunta, por que seguem o louco? O que tem que seguir um louco? Não é que tem que seguir, seguem, né? É bem assim. Então esse filme é interessante porque mostra aquilo que aconteceu com a Atlântida, de afundar e depois dividir os seus habitantes em dois padrões. É o que está acontecendo com esta terra hoje. Ela está se separando cada vez mais, grupos estão se separando, nichos estão se separando. Veja o que está acontecendo com a Europa, como eu comentei no vídeo anterior. A Europa está se animalizando devido às hordas de imigrantes que são verdadeiros brutos, sob outros termos, né, que eu deveria dizer, mas não vou dizer, estariam até mais adequados, que estão invadindo aquilo e vão acabar regredindo 100 anos ou 200 anos a Europa. Então a Europa vai ir em direção à Idade Média. E a população que hoje existe nela deixará de existir para vir uma nova, extremamente mais abaixada em nível de consciência. Fascinante que o filme, brincando de uma historinha, está colocando exatamente o que nos está acontecendo hoje com a Terra. Pois é, estamos precisando de um mestiço, alguém que lide com os dois mundos e que seja rei dos dois mundos, mas de uma forma positiva. O problema é que essa história do mestiço que vai ser rei dos dois mundos também é um processo de manipulação que vai ser apresentado muito em breve, dentro de poucos anos, para a humanidade, como uma cara de solução, como uma cara daquele que estava por vir e enfim chegou. Será? Quem sabe? E eu quase esqueci de falar do símbolo do Aquaman. Esse símbolo de estilização daquilo que poderia ser visto como uma pirâmide, como uma base de desenho alterado do símbolo dos Assassin's Creed, que da mesma forma é um triângulo com uma base arredondada embaixo, embora aí uma ideia de foice ou uma ideia de armas dos Assassins, mas de qualquer forma, esse mesmo símbolo está no Aquaman, com um portal embaixo, mas se olhar direitinho também, você vê quem sabe, uma nave espacial, já que tem um brilhinho jogado em alguns dos desenhos desse símbolo e parece ser uma coisa meio metalizada. Bom, pelo que parece, eles estão puxando algumas imagens subconscientes da humanidade para estimular através dessa simbologia passada nos últimos jogos de internet, como é o caso dos Assassins, e também de filmes como Aquaman. Ao mesmo tempo, não se pode deixar de ver também uma mitra papal, ou mitra dos bispos, aquele chapéu estilizado que vem do passado da humanidade
e que é trazido de volta à imagem de um passado bem distante, onde os seres que tinham crânios alongados utilizavam essas coisas em suas cabeças. Será? Maria, conte aqui para nós quais são os segredos visíveis apenas para os que têm olhos e conhecem a verdadeira história da humanidade. Mas vamos aos segredos visíveis, alguns deles, né? Tem vários, então eu só peguei visíveis que eles aparecem no filme. Então você tem ali numa cena onde a Nicole Kidman, que era a rainha da Atlana, estava lá com o seu marido, pai do Aquaman, com o bebê no colo, e de repente aparece uma cena onde tem um livro na cabeceira da mesa, assim, em cima da mesa, na cabeceira da cama, em cima da mesa. E esse livro é de H.P. Lovecraft. Então, esse escritor é alguém bastante enigmático, pertencente a grupos de influência na consciência de massa, ligado a essas sociedades esotéricas secretas dentro do mundo da magia e até, vou dizer o termo, do satanismo. Então ele escrevia livros, perdão, ele escrevia livros de terror, que alguma coisa virou filme, né? E você tem aqui, por exemplo, na cena do farol, né, você tem o livro que é a cópia da antologia chamada de Dunwich Horror. Eu não sei se tem em português, após o conto do mesmo nome, que eu não sei se a história tem muito a ver com Aquaman, diz aqui a resenha. Ele apresenta um personagem nesse livro, que é esse Dunwich Horror, eu não sei se realmente tem em português esse livro, mas é só procurar toda a antologia de H.P. Lovecraft que você vai encontrar. Ele apresenta um personagem meio humano, mas a outra metade é um monstro demônio interdimensional. Então, interessante que aproveitaram a deixa dessa ideia de Lovecraft, mostrando que o Aquaman seria uma espécie de besta do apocalipse. Não se sabe, mas que tem uma puxadinha para isso, meio estranha é. Então Lovecraft tem alguns outros livros sempre mostrando esses seres estranhos, como é a cabeça do animal, um ser que tinha uma cabeça parecida com um polvo e dorme no fundo do oceano. E isso tem nesse filme do Aquaman, tem um personagem que acaba virando lá, que é um ser que depois acaba ajudando o Aquaman, tem essa aparência. Então, eu acho que foi utilizada uma inspiração nesse filme dos livros de Lovecraft, o que eu não acho muito bacana. Ao mesmo tempo, também aparece aquela bonequinha Annabelle, né? Numa cena da Atlântida, que eu nunca vi esse filme de terror, Annabelle, quando Mera chama Aquaman para encontrar Vulco em segredo, em um bolsão de ar dentro de um navio naufragado, esconde uma imagem surpreendente, que a resenha que chamou de Easter egg, né? Um ovo de Páscoa, né? Onde você tem a boneca Annabelle de Invocação do Mal. Ela aparece assim, é tão rápido que eu mesma não percebi isso no filme. É a principal referência do diretor James Wan, que é o caso, né? Aos filmes de terror que o tornaram conhecido, porque ele foi um diretor e é o diretor de filmes de terror e está dirigindo isso. Então, devido ao diretor, ele acabou utilizando essas coisinhas não muito simpáticas. Por outro lado, existe uma cena também do Aquaman na Sicília, e isso não é ao acaso, está ligado com essa história que eu contei no vídeo anterior, com a ligação do Império Romano, que tem tudo a ver com essa história que eu já vou adicionar um pouquinho mais. Então havia uma divisão do Império Romano, né, de dissidentes tentando tomar o poder de Roma, e uma parte deles ficou na Sicília. Eram aquelas brigas entre as famílias nobres e a tentativa de tomar não só Roma, como o Vaticano, que então já existia nessa época da cisma com a Sicília, com a separação do império entre a parte siciliana, a parte bizantina e a parte de Roma. Então, essas brigas entre as famílias. Então, essa cena é interessante. Você tem Rômulo e Remo, supostamente os fundadores de Roma, aparecendo justamente na Sicília. Então, tem alguma mensagem que eu vou discutir isso com os meus alunos especificamente,
Você tem que ter um banco de dados para entender isso. Só entende quem conhece com profundidade o assunto dessa história do Quarto Reich, que é o Quarto Império Romano, que está se desenvolvendo nesse momento através dessas famílias nobres que estão sempre por detrás desses líderes mundiais que aparecem, que o pessoal vê nas reuniões dos Bilderbergers, no Clube de Roma e Companhia Limitada, mas existem outros por detrás que são os verdadeiros artífices da nossa realidade e eles ficam ocultos. Então parece que existe uma mensagem no filme de que não mais ficarão na escuridão da história, desde século XII em diante, eles articularam toda a história da humanidade por detrás, fizeram o jogo do antagonismo, do disfarce, da enganação. Não é à toa que criaram a história do Carnaval de Veneza. Eram famílias venezianas, as mais importantes, depois se estendeu a mais 2 cidades da Itália, como os mais poderosos, né? Os donos do Império Romano Germânico, que era o Vaticano, né? No período já digamos, que Roma foi, os nobres foram expulsos de Roma, fugiram para Constantinopla, de Constantinopla se transferiram para Veneza e depois ocuparam outras cidades da Itália, e depois acabaram criando outros impérios, como a história do Império Britânico, que brota daí também. Tem toda uma história que necessita tempo. Eu contei um pouquinho disso, se você acompanhou as minhas 3 horas do último webinário, falando um pouco disso. Em 3 horas é um pouco, imagine você o que tem de história para contar. Na verdade, eu vou soltar já umas aulas a respeito dessa história para os meus alunos. Vem para minha escola também, vem para esse curso que você vai saber isso tudo. Aí quando você vê um filme desse e vê cenas como essa, que o pessoal passa batidinho e não vê nada, nós entendemos claramente que está sendo passada a história de que a nova Atlântida, a Atlântida vai ressurgir. Mas não vai ressurgir brotando das águas. Vai ressurgir na forma dos seus descendentes, que é, aspas, né? O Império Romano de volta, que nunca deixou de existir, existiu através do Império de Roma-Vaticano, que nunca deixou de se apoderar do mundo inteiro, aparentou perder, porque dividiu suas forças com novas linhas de frente, e agora volta com tudo. E os seus reais manipuladores do processo vão aparecer com toda pompa e circunstância na novo Reich, que se descortina, no novo reino, novo Império Romano, que vem, que o pessoal está ouvindo com um novo nome também, tudo é novo, que é a Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial não é nada além do Quarto Reich. E eu explico isso em detalhes, dou muita informação para vocês entenderem, tá? Então, Rômulo e Remo mostram exatamente isso. Sicília é um ponto central. Por que Sicília, né? Por que Atlântida? Tudo isso mostra que muitos agora estarão recebendo essa informação, enquanto outros vão ficar num estado de dormência total. E se não tiver um Aquaman, muitos serão destruídos, né? Então essa história do Aquaman é uma manipulação também para que se aceite esse mestiço que virá aparentando unir todos os reinos. Será que esse reino é só o do Império Romano, que é o que domina, ou eles vão inventar também a vinda, em vez da água, alguém que venha de fora da Terra? Essa é uma outra manipulação que está aí prontinha para ser feita, e os bobinhos que acreditam em contos de carochinha, não que não existam extraterrestres, mas claro que existem, mas é que o que está sendo preparado é um plano de enganação.
E esse tipo de filme vem criando quadros de memória, abrindo precedentes na mente das pessoas para prepará-las a uma aceitação de novos padrões. Então, os filmes fazem isso. Você vê, Aquaman foi o líder de bilheteria, bateu o recorde no Brasil, bateu o recorde nas semanas de exibição no mundo, né? E por quê? Porque a história que ele mostra prepara a mente das pessoas para aceitar uma manipulação que vem aí. Quem enxerga isso? Quem conhece muito mais os meandros históricos. E quem não conhece, simplesmente recebe memórias em sua mente, implantes de memórias, que está preparando as pessoas adormecidas que acharam só o filme divertido e etc., para aceitar aquilo que virá, sem questionar, achando que tá tudo certo, porque é legal e porque parece que vai ser bom, enquanto na verdade tem uma manipulação violenta por trás, tá? É um grande golpe na humanidade e esse tipo de filme só ficou famoso, tão grande assim, porque serve aos propósitos. O outro que tinha chaves para despertar foi massacrado pela mídia, que é o Robin Hood, né? Nítido para mim. Espero que fique um pouco claro para você, embora eu acho que para ficar claro realmente, você precisa saber muito mais sobre a verdadeira história da humanidade. Aí vai ficar bem claro para você. É com você, Cris. Maria, o que a gente pode aprender em Aquaman? O que se aprende em Aquaman é que existe uma outra história da humanidade, que não é a história oficialmente contada nos livros de história. E que para você entender essa história e não ser ludibriado por ela, não cair no conto do aquilo que parece bonitinho, igual as pessoas caíram, por exemplo, na questão da imigração na Europa, deixa os imigrantes entrar na Europa, estão destruindo a Europa e vão destruir se os europeus não se levantarem contra isso e impedirem, fechando as fronteiras e expulsando esses imigrantes do solo europeu de volta aos seus países, né? Que é o que tem que ser feito, então, que é essa ajuda toda que está sendo dada, esses bilhões, trilhões que estão sendo gastos para sustentar esses imigrantes no país da Alemanha, na França, etc. Ué, quer dar dinheiro? Dê isso para que eles fiquem nas terras deles, né? Ajude o país deles, nas terras deles, mas o propósito não é esse. O propósito não é ajudar ninguém. O propósito é destruir, devido ao grande plano nessa nova ordem mundial que vem aí, desse novo quarto Reich, que vem sendo imposto, né, à humanidade, que hoje esse quarto Reich tem mais sobrenomes, né? Não só romano, germânico, como já foi no passado. Tem muito mais sobrenomes que eu vou citar para vocês só no curso que eu dou para os meus alunos. Então, o que se aprende com Aquaman é que vem coisa por aí, vem um trabalho que vem sendo feito de uma mudança mundial na política, na questão social violenta, né? Na organização do mundo como um todo. Então, se você não souber isso, não entender isso que está acontecendo com a humanidade, não conseguir ler isso, você não vai saber como atuar frente a essas radicais mudanças que estão acontecendo. Você não entendeu que está tendo radicais mudanças? Desliga a televisão, porque a Rede Globo, ou Rede Bobo, como eu costumo falar, não está te contando o que está acontecendo na Europa. Você, por enquanto, consegue ver isso via internet. Questione através de buscas no YouTube e veja a situação da Europa hoje. Então, com as imigrações. Veja as guerras na França. A França está em guerra civil, né? E os outros países que me chamam a atenção, os escandinavos que deveriam estar, né, os vikings, né, deveriam estar se revoltando, são os que estão mais quietos, estão na mesma situação. Os vikings não são mais vikings, né? Estão na mesma situação. Não estou chamando o povo para a guerra, estou chamando o povo para que impeça que isso aconteça, porque o povo tem mais poder quando está junto, né? Mas as pessoas estão permitindo que isso aconteça, estão ficando bobas, completas. Os alemães estão sendo expulsos de suas casas,
para que os imigrantes tomem suas casas. O que está acontecendo com a humanidade? Não estão percebendo que existe uma grande manipulação, violenta manipulação, de opressão e submissão, de influência, de misturas, de tomada, transferência de terras. O que está acontecendo são transferências de terras. Então, esses que estão vindo como imigrantes estão criando seus bairros e ninguém pode entrar, submetendo essas regiões às suas próprias leis. Então, o que está acontecendo com o mundo? Uma revolução? E as pessoas não estão enxergando. Então, a Aquaman está dizendo que haverá uma grande transformação no mundo. O problema é que nós não temos um herói. E pode ter certeza, se um herói for apresentado, vai ser aquele que vai ser o nosso falso herói para a nova ordem mundial prevalecer. Então, o que se aprende com Aquaman é que aqueles que não entenderam o que está no filme são os que estão dormindo. E aqueles que começaram a perceber que tem alguma coisa nesse filme, como tem também em outros filmes, estão começando a acordar. E qual deles que você vai querer ser e o que você vai fazer a esse respeito, né? Aí vem outra pergunta da Cris, né? Que é parecida com a última que ela me fez. É com você, Cris. Maria, o mundo tem jeito? Quando nossa história, cheia de gente louca, querendo acabar com a humanidade, vai mudar? Diz aí, Maria. Para dar uma resposta curta, Cris, quando a nossa história cheia de gente louca vai acabar? Quando as pessoas da Terra forem melhores. Então, como eu falei no programa anterior, quando a humanidade for melhor em todos os sentidos, inclusive tomada de coragem com ética e atitudes corretas, quando a humanidade se preocupar de fato com ela, além de preocupar-se consigo mesmo, vai melhorar. Então, o mundo tem jeito? Terá jeito para aqueles que despertarem e pegarem uma carruagem para uma realidade paralela, onde tudo possa ser melhor. Porque os mundos se separam sempre, como eu insisto falando nisso, as realidades se separam, o que nós precisamos fazer agora é que os semelhantes se unam, porque aqueles que estão destruindo a Terra são extremamente unidos. Veja como são unidos. Quem não está se unindo são aqueles que querem e dizem que querem fazer alguma coisa melhor para com essa realidade. Então, vamos fazer. Então, vem conosco para o mundo dos despertos. Então, abração para vocês, abração para você, Cris, e até o próximo programa Despertos. Tchau, tchau. Bem, pessoal, uma honra estar com vocês. Feliz renascimento, um 2019 de muita lucidez, muita coerência e muita lógica. E lembre-se sempre, o bem faz bem, o mal faz mal. É simples assim. Convido você a se inscrever no nosso canal, o Sol Negro 11, que é da Maria Pereira, e Cron TV no YouTube, meu canal também, que aborda esses temas. Gratidão, pessoal. Até o próximo Despertos.